Por que que nós temos que aprender Moisés? Vamos recapitular aqui, Êxodo capítulo 3. Moisés não foi para o Egito com a cara e a coragem. Que é isso, pastor Jair? Verdade. Veja comigo, capítulo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele recebeu a missão de tirar do Egito os filhos de Israel. Mas ele está dizendo: como é que eu vou? Quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Ele não vai nem me atender. Na verdade, era o rei do Egito. Como é que ele conseguiria uma audiência com o rei do Egito? Mas ainda vai falar com Deus. E Deus disse: certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Mas não deixou Deus falar mais. Moisés foi nova. Olha a inquietação. A nossa inquietação, às vezes, impede Deus de nos dirigir. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo assim: isso será por sinal. E ele já foi entrando na palavra novamente. Aí ele não vai falar do faraó. Para quem ele vai falar? Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o teu nome? Que ele direi: Senhor, vamos voltar, que Deus é esse? Que Deus é esse que te mandou falar comigo? Que Deus é esse que você está dizendo que é o Deus de nossos pais? Aí ele vai dizer: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente. E esse será o meu memorial, vai de geração em geração. Aí Deus se explica para ele. Mas Moisés ainda insistiu ainda, mas Deus, eles não vão me ouvir. Aí Deus diz: o que você tem? Eu estou recapitulando que eu dei isso 14 horas. O que você tem na mão? Uma vara. Joga no chão. A vara virou uma cobra. Ele se assustou. Agora pega ela pela cauda. Pegou pela cauda e virou vara de novo. Moisés, pega a tua mão e enfia dentro da tua roupa agora. Ele enviou. Tira a tua mão. Estava leprosa. Coloca de novo. O que Deus está dizendo para ele? Eu não vou deixar você sem sinais. Eu não vou deixar você sem prodígios. É a igreja de Cristo hoje. O mundo, ele tem que ver para crer. Nós não podemos chegar neste mundo com a mão vazia. Desculpe a expressão novamente. Não podemos chegar com a cara e a coragem. Nós temos que mostrar que temos Deus conosco, não só na cura dos enfermos, vamos ver isso, na libertação dos oprimidos, mas vamos mostrar principalmente pela mudança, que Deus entrou na nossa vida e houve uma mudança na nossa vida. Mas deixa eu continuar a trajetória. Aí depois de Moisés veio Josué. E nós sabemos que o Mar Vermelho se abriu, nós sabemos que a água saiu da rocha, as pragas do Egito, tudo aquilo aconteceu. Aí o Josué foi o sucessor, capítulo 3. É o sexto livro da Bíblia, Josué capítulo 6, versículo 5. Deus preparando Josué. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem quer ver Deus fazendo maravilhas, tem que aprender a se santificar. Nós já aprendemos que a santificação é a vida pautada na palavra, os pensamentos, os desejos, as vontades. Não é só o exterior, não é só uma coisa que as pessoas olham: olha, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele é um crente verdadeiro, aquela é uma crente verdadeira. Nunca esqueça que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha para o coração. Se no coração, quando eu olho para uma pessoa, Deus sabe o que eu estou pensando. Não brinca com Deus. Você quer andar com Deus mesmo? Quero. Então não tenha pecado na sua mente. Santifica a sua mente. Deus, a minha mente não vai ser a oficina do diabo. É muito sério isso. É muito sério. Você não pode permitir que Satanás domine seus pensamentos. Mas às vezes vem coisa que eu não quero, pastor. Claro, você não é responsável pelos pensamentos. Você é responsável se deixá-los ficar. Veio, você diz, fora em nome de Jesus. É como uma pessoa que tem um câncer. Ela conhece o poder de Deus. Se o câncer aparece nela, além dela ser tratada, é claro, ela diz: em mim não, em nome de Jesus, fora. É como o missionário deu testemunho. Ele falou de novo sobre isso. Quando ele teve Covid, há 2 anos atrás, você lembra? O missionário tomou muito corticoide e tudo. A glicemia dele subiu, né? Ficou alta, altíssima. A chamada hemoglobina glicada, ele falou que tinha 8 alguma coisa, um pouquinho mais de 8. Altíssimo, né?
Até 5,7 eles consideram a normalidade, acima de 5,7 algum vai dar pré, depois vai dar a diabetes. O que ele fez? Claro, eu estava acompanhando o médico, mas ele orou. Eu lembro, eu acompanhei, fez oração, e desde dia 9 de janeiro, nunca tomou um. Todas as vezes, a médica já liberou completamente, falando que ele está completamente curado. Quer dizer, você não aceita, eu não quero diabetes, mas também não deve querer maus pensamentos, não deve querer desejos errados, não só imorais, mas como também de ódio, de raiva, de desejo que uma pessoa sofra uma punição porque ela fez alguma coisa contra você. Deus conhece seus pensamentos. Não, aquele cara tem que morrer. Aquela pessoa tem que se arrepender, ela tem que se converter e nunca desejar o mal. Bem, isso é santidade. Aí vamos ver o que Deus vai falar. E falou Josué, o sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Atenção, igreja. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Nós sabemos que, vamos dizer assim, o maior sinal que aconteceu com Moisés foi quando o mar vermelho se abriu, foi um maior sinal. Agora não seria o mar vermelho, seria o Jordão, e o Jordão se abriu. Mas um rio é diferente, mas não é riozinho não, meu irmão. Eu estava vendo uma reportagem, falei no culto anterior, sobre o rio Amazonas, que depois encontra os Solimões, que eles têm uma viagem para uma cidade. Primeiro tem Tabatinga, não sei qual é a mais distante lá, sei que é 14 dias de viagem. 14 dias de viagem, sabe dentro do barco lá? O pessoal vai tudo de rede e tudo. O repórter colocou a rede, comprou, até achei a rede barata, que ele foi perguntar a rede no coisa, R$105. Eu não sei quanto é que custa uma rede aqui, mas deve custar muito mais, né? Aí ele colocou a rede lá e foi esse dia. Então, um rio enorme, que é o Rio Jordão, que estava na cheia do Jordão, ele se abriu. Por quê? Deus mostrou ao povo de Israel, aos filhos de Israel, que assim como ele era com Moisés, ele era com Josué. A mesma coisa é a igreja de Cristo. Nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira nesse mundo. Mas antes de ir para o Novo Testamento, deixa eu ir para o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Por quê? Porque não era um profeta, vamos dizer, conhecido, não era da escola dos profetas, não era da linhagem sacerdotal. Quem era? Vamos ver? 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, quem era Elias? O tisbita, dos moradores de Gileade. Quer dizer, um dos moradores de Gileade. Eu estou falando, chamando a atenção da igreja, que nós não podemos endeusar um homem, nem idolatrar, nem achar que algumas coisas são privilégios do pastor, como expulsar demônios. Não. Nós veremos que a Bíblia diz: os sinais seguirão quem? Os que crerem. Meu nome expulsarão demônio, não é pastor, é todo aquele que crê. Aqui não era um profeta conhecido, aqui não era, entenda bem, alguém da aliança sacerdotal, um levita, não, era um tisbita, morador lá de Gileade. Disse Acabe, quem era Acabe? Rei de Israel: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Coisa séria, pessoal. Quando Elias, eu falei isso, eu gosto de lembrar desse caso, que eu fico pensando, se coloca no lugar do rei Acabe. Quando Elias disse: olha, não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Eu acho que ele deve assim: deixaram o maluco falar comigo. Olha, o maluco está dizendo que não vai chover, mas esse maluco sai daqui. E o maluco foi embora. Uma semana não choveu, é normal, ficamos mais de uma semana aqui sem chuva. Um mês, às vezes, passa. Bem, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada de chuva. Agora o Elias estava sendo procurado pelo Acabe. Ele queria caçar, esse cara tem que vir fazer alguma coisa. Quer dizer, ele não quis ouvir o Elias. Agora ele está procurando o Elias. No capítulo 18 diz: sucedeu que depois de muitos dias, 3 anos e meio, diz assim: depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora era Deus mandando. Agora é quando ele disse: não segundo a minha palavra. Aí nós conhecemos a história toda. O Elias foi, se apresentou a Acabe. Quando Acabe viu Elias, disse: olha aí o perturbador de Israel. Ele disse: eu não.
Você e a casa de teu pai perturbaram Israel com a idolatria, com a feitiçaria, que era a mulher dele chamada Jezabel. Eu costumo dizer que era a fome com a vontade de comer, né? Os dois ali. E o Elias desafiou os profetas de Baal: se vocês são profetas verdadeiros, se Baal é o Deus verdadeiro, que ele responda com fogo. Eu vou orar a Deus, ao Senhor, e se foi o Senhor, então é o Senhor. Boa essa palavra. E nós sabemos que os profetas de Baal clamaram e não houve fogo. Mas quando Elias clamou, o fogo desceu. Mas não vou falar disso agora. Eu vou passar da chuva, porque ele falou: não choverá senão segundo a minha palavra. Vamos para o versículo 42. Diz: e Acabe subiu a comer, versículo 41, desculpa que eu pulei, tá? 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Será que ele ouviu uma trovoada? Será que ele ouviu a chuva chegando? Não, ele falou por fé. Lembra que a fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E ele falou por fé, porque vamos ver isso agora. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto sobre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna ali 7 vezes. Quando ele foi lá e disse: o profeta, tem nada não, está azulzinho o céu. Você quebrou a cara, falou para o Acabe que havia ruído de abundante chuva, não tem chuva nenhuma. Não, o homem de Deus fala inspirado por Deus. Ele disse: não haverá chuva senão segundo a minha palavra. E o próprio Deus, versículo 1, você viu, que Deus falou: se apresente a Acabe porque mandarei chuva. Mas agora o céu está azul, não há sinal algum de chuva. Ele disse: volta lá 7 vezes. O rapaz poderia ter pensado: esse cara está me enrolando. Por que ele está vendo que não tem chuva, o céu está azul, não há nenhuma perspectiva de chuva. Versículo seguinte, diz: sobe lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a cá, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Olha como o homem andava por fé. Uma pequena nuvem, entenda bem, na visão do profeta já era abundante chuva, porque ele sabia que Deus estava no controle. É isso que nós temos que entender, que Deus está conosco. E diz: e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu do carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual, cingindo os lombos, veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Mas qual é a nossa mensagem? Que Elias não se apresentou sem sinais. Elias não se apresentou com a cara e a coragem. Elias se apresentou com o poder de Deus. É o que temos que fazer. Veja agora, Marcos capítulo 16, Novo Testamento. Agora esquenta para você. Marcos é para mim e para você. Capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e fazei o quê? Pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E atenção, e estes sinais seguirão aos pastores da igreja. Isso? Não, aos que crerem, pastor que não crê. Não expulsa demônios. Verdade? Em meu nome expulsarão demônios. Isso vai ser o quê? Um sinal para o povo, porque ninguém expulsa demônios. Demônios se expulsam em nome de Jesus. Quando o próprio Senhor Jesus chegou expulsando os demônios, os homens falaram: ele expulsa demônios porque ele tem Belzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus disse: não, eu expulso os demônios porque é chegado a vós o reino de Deus. E certamente é chegado. Eu expulso pelo Espírito de Deus. É o livro lá que nós temos de Mateus 12, 28. Coloca, por favor. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito, é consequentemente, certamente, chegado a vós o reino de Deus. É o que nós estamos mostrando para as pessoas. Eu falo isso sempre para a igreja, desculpe ser tão repetitivo. O Brasil parece que haverá um terreiro de feitiçaria. A apologia era muito grande aos espíritos, às entidades, aos guias. Hoje existe uma ameaça tão grande que você não pode falar o nome desses guias, porque você está ofendendo a religião dos outros. Uma pessoa fala de igreja, fala de pastor. Não vamos entrar no mérito agora, não. Mas a igreja de Cristo, a igreja evangélica, começou a mostrar que aquele demônio que disse que é o chefe do cemitério, das 7 encruzilhadas, é um derrotado.
que você fala, sai em nome de Jesus, e ele tem que sair. E se expulsa. Então se mostra o reino de Deus, se mostra aqui que o poder de Deus está ali, que Jesus é mais forte. E a igreja chamada evangélica no Brasil se multiplicou, cresceu. O número de evangélicos era de 2,3% nos anos 70. Hoje tem lugar de 30, de 40, de 50, até de mais. É verdade. Você vê em todos os lugares se prega o evangelho. Se estão, alguém diz, se é falsidade ou não, não estamos dando mérito, mas o evangelho está sendo pregado. Pode ter a certeza disso. O que Joel profetizou nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, está se cumprindo. Em todos os lugares. Um dia desse eu fiquei rindo, né? Assim, eu estava vendo assim, comando, não sei o quê, aí falou assim, negócio de um grupo, aí falou assim, traficantes evangélicos. Não é isso, não é que a família é evangélica, não existe. Porque se o cara se converte, tu acha que ele vai usar drogas? Tu acha que uma pessoa convertida vai usar drogas? Você acha que uma pessoa convertida usa drogas? Não, não teve encontro com Cristo. Imagine vender drogas. Se a pessoa teve um encontro verdadeiro com Cristo, ela encontra Cristo lá. Mas por quê? Porque a sua família, muitos devem ser evangélicos hoje. E começam então a assumir. E nós começamos a orar. E quantas pessoas se convertem? Eu como pastor, já ouvi cada testemunho lindo. O homem falou, já contei a história do Márcio, não é o Márcio que canta aqui não. O Márcio é de Minas Gerais. O Márcio se envolveu com tráfico de drogas. O Márcio foi preso. Tinha uma esposa, uma companheira e um filhinho. E o Márcio começou a entrar em depressão e queria se matar no presídio. E o Márcio começou a assistir o programa da igreja. E ele se converteu através do programa. Aí ele foi lá dentro da igrejinha, ele foi, conversou lá com o pessoal lá. Disse, não, aqui tem que ser certinho. Você quer mesmo? Você é casado? Não, eu tenho uma filha. Não, tem que casar. Márcio casou. Deu procuração, tudinho, casamento foi feito. Depois que veio, aí o Márcio foi e se batizou nas águas. Logo que ele acabou de se batizar, ele foi condenado a 28 anos de prisão. Que para o Brasil é uma pena alta para o tráfico, para o Brasil, né? Em alguns lugares não tem até pena de morte, que no Brasil não tem pena de morte, mas tem lugar, lembra da Indonésia? Que um brasileiro, eu falei isso pouco tempo para vocês, um brasileiro foi condenado à morte lá. Tem agora uma brasileira sendo condenada ou não? Bem, o Márcio pegou vindo, ele disse, pastor, eu não reclamei não murmurei, disse, Deus estava com toda a minha coisa, é importante que eu tenha Jesus. Bem, foi feita revisão daqui, revisão dali, o Márcio cumpriu 3 anos de prisão. O Márcio saiu, foi trabalhar, está trabalhando, com a última notícia, o Márcio já tem uma empreiteira, entenda bem, está trabalhando, servindo a Deus de todo o coração. É bonito, mas ele teve um encontro com Jesus, isso é importante, ele teve um encontro. Se a pessoa tem um encontro com Jesus, ela não vai ser a mesma. Mas não é só o tráfico, é qualquer pessoa que vive na prostituição, ela não vai. Você pode ter certeza, por quê? Isso é o poder de Deus. Em meu nome expulsarão demônios. E expulsar demônio não é só por expulsar o demônio das 7 encruzilhadas, que é um demônio, é expulsar da sua vida também. É não aceitar nada do diabo na sua vida, é tomar uma decisão séria. Nós temos que mostrar isso. Vamos em frente. Pegarão e falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Atenção, imporão mão sobre os enfermos e os curarão. Dr. T.L. Osborne escreveu, curar enfermos, expulsar demônios. É o evangelho que tem que ser pregado. Se o evangelho, se os enfermos, se não oramos pelos enfermos, se não expulsamos os demônios, porque nós não cremos. Se a pessoa crê, ela ora pelos enfermos. Ela ora. Por favor, o missionário meu deu testemunho, ele tomou o remédio que o médico mandou, mas ele orou, expulsando aqui, não aceito. Eu fui curado pelas feiras de Jesus, eu estou aí em aliança com Deus, é a mesma coisa. Mas, repito, não é só o demônio da prostituição, ou do vício, ou da doença, não. É tudo aquilo que não está de acordo com a palavra. E vem o bonito, ora, o Senhor, depois de eles ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, vamos lá pessoal, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com o quê? Com ensinar. Nós não podemos pregar com a cara e a coragem, nós temos que pregar o evangelho. E se pregarmos o evangelho, os sinais vão nos acompanhar, vamos orar pelos enfermos. Isso não é do pastor, é você. Falei do pastor Rogério Postigo, que é o nosso pastor de Minas Gerais hoje. No momento o missionário estava em uma reunião com ele. Ele era membro da igreja de Santo André, estava começando a igreja lá. Ele começou a participar, ele trabalhava numa empresa,
Não me cobraram, não. Eu falei que ia falar o nome da empresa, depois fora do ar, e não me cobraram. Eu acabei esquecendo, mas depois me cobram. Uma empresa de departamento que eu acho que não existe mais, que eu nunca mais vi. Mas depois do curso, se alguém me lembrar, eu falo, tá? Isso aí eu fui simplesmente, entenda bem, e ele foi, estava lá no meio do expediente, de repente, um rapaz lá, manifestou o demônio. Não, manifestou o demônio, entenda bem, e quando o demônio manifesta, ficou todo mundo assustado, ninguém estava acostumado com aquilo. Então daí, o Rogério disse, lá na igreja isso acontece, o pastor disse que nós também podemos. Ele falou para o amigo, eu vou orar, chegou lá, em nome de Jesus, sai, expulsou o demônio. O rapaz voltou assim, procura uma igreja que você está com problema espiritual. Bem, final da conversa, sempre que alguém passava mal na empresa, chama o crente da sessão tal. Amigo, nós temos que fazer isso. Senão, não estamos pregando o evangelho. Mas agora que vem a bomba, mas a bomba boa. Não é de chocolate, não. O que é? Nós temos que usar demônio da gente também. O que é isso, pastor Jaime? O que é demônio para você? Não é só o bicho, entenda? Demônio é tudo aquilo que contradiz a palavra. E você começa a expulsar até só com a palavra de Deus. É só você assumir. Onde há luz, acaba as trevas. A ciência diz, não existem trevas, existe ausência de luz. Não está muito errado, não. Se não tem a palavra, as trevas, mas se a palavra chega, as trevas vão embora. Você começa, rapaz, por que você não faz isso? Porque não é de acordo com a palavra. Mas todo mundo faz. Mas o cristão, mas tem crente que faz. Eu não sigo a crente, eu sigo a Jesus. Você vai seguir a palavra de Deus. Se você ficar olhando para a crente, você se escandaliza. A parte que eu quero chegar agora, o quê? Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Não dei durante o dia, estou dando agora. Aliás, citei o 17. 16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos desse modo. Não temos que ficar conhecendo, lembrando se Jesus era moreno, era claro, se era alto, se era baixo, se tinha cabelo, se não tinha cabelo grande, se era barbudo, se era calvo. Esquece isso. Não tem que conhecer assim. Um dia o veremos face a face. Como nós temos que conhecer Jesus? Como ele sempre foi. No princípio era o verbo, a palavra viva, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus, mas não é isso também que eu quero pregar agora. Está assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, nem você mesmo. Ah, porque eu sou assim mesmo, porque é minha família. Não, eu fui recriado em Cristo Jesus. E o versículo 17 diz, o que diz o 17 para nós? Ele fala assim, assim que se alguém está em Cristo é nova criatura. Sim, eu tenho um tio temperamento do papai, era explosivo, um exemplo. Não, agora eu sou nova criatura. Mas eu continuo nervoso, então eu expulso esse demônio do nervosismo, ser fora da minha vida, eu sou de Jesus. É isso que temos que mostrar. O mundo vai ver, uma senhora contou num culto das 14 horas aqui, Cleonice contou na novela da vida real de São José do Rio Preto. A Vília falou assim, mamãe tinha depressão, fumava mais do que não sei o quê, vida toda arrasada mesmo, e era muito agitada, muito nervosa, foi para a igreja, largou o cigarro, largou a bebida, largou a depressão, tudo, acabou com a depressão na vida dela, uma pessoa feliz, uma pessoa para cima. Aí os vizinhos assim, e a Cleonice nem parece que é mais a Cleonice, que a Cleonice parece que é uma outra Cleonice, e é mesmo, quem está em Cristo é nova. Mas quando isso acontece? Quando as pessoas usam o poder de Deus, os sinais vão aparecer. Repito, não só de expulsar demônios, mas principalmente que você mostra que você é uma nova criatura, uma pessoa cheia de amor, até pela pessoa que fez mal para você no passado. Você não vai ter onde, você não consegue. Desculpe, não fique zangado comigo, se você tem ódio de alguém, você não está ainda agindo como nova criatura. Você não assumiu a sua posição em Cristo, você é uma nova criatura. Você agora é filho de Deus. Você já ouviu falar que Deus é amor? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. O que diz lá, Jaime? 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. O mundo costuma dizer lá fora, filho de peixe? Peixe. Então, filho do amor, amorzinho é. Irmão, você não é outra coisa. Para com esse negócio. Você é uma nova criatura. Mas também, entenda, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 1,7, o que diz lá?
2 Timóteo 1,7, ele diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O cristão não pode ter medo. Mas medo, pastor, de nada, nem da morte. Não é para você ser valente para enfrentar a morte, não. Ele deve não ter medo. Medo de nada. Você tem que acreditar que o espírito que habita em você, então, o medo é um demônio. E você tem que expulsá-lo. Assim como eu falei do nervosismo, você é nova criatura. Assim como você tem ódio, fora ódio de mim, não vai me dominar. É uma coisa que é desnecessária até você expulsar, ela já sai automaticamente. Lembra? Luz, ausência de trevas. Trevas é ausência de luz. Então, se não há luz, as trevas aparecem, mas se há luz, que é a revelação da palavra, acabou. Os sinais seguirão os que crerem. Crerem que no nome lá de cima, não, no que diz a Bíblia. Se a Bíblia diz que Deus é amor e eu sou filho de Deus, então eu não posso ter ódio comigo. Eu tenho que expulsar o ódio da minha vida, se ele quer ficar, que é uma coisa automática. Rapaz, você encontra a pessoa, aí aquele cara aí, você nunca gostou dele, hein? Ah, calma, olha lá, hein? Eu disse, não, pai, para com isso, acabou já. Você passa pela pessoa, não consegue ter ódio dela. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. E o Espírito de Deus é amor. Você não consegue ter ódio da pessoa. Mas se o ódio quiser ficar, você sabe que é um demônio. Fora. Os sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão demônio. Demônio fora com o seu ódio. Demônio do ódio fora. Assim como eu falei, claramente para você agora, o medo lhe domina, o medo lhe escraviza. Fora medo, você não vai me dominar em nome de Jesus, sai da minha vida. Ele não vai ficar. Aí podemos falar demais, de outras coisas, entendendo? Que a Bíblia Sagrada mostra e você vai então. É o ódio, entenda que você vai mandar embora, é o medo que você vai mandar embora, é o pecado. Eu falei no culto anterior que pode aparecer a pessoa mais linda desse mundo. Não, linda é a sua mulher para você. Lindo é o seu marido para a senhora. Nós do Evangelho sempre ensinamos o que a Bíblia diz: o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um homem só, até nos pensamentos. Não fica zangado. Se você tem outra pessoa, é demônio. Não, pastor, se o senhor mostrar, sei que mulher que é bonita. Não, não é que ela é o demônio que está falando você pensar nessa pessoa. O homem não pode pensar em outra, nem pensar, muito menos desejar, muito menos ter, irmão, porque se tem, é demônio. É demônio. A igreja de Cristo é chamada de homofóbica às vezes. Não, sem brigar com a pessoa, não é brigando, discutindo com a pessoa, não. Você fala assim, não, porque a Bíblia Sagrada diz claramente sobre isso. Mas por que vocês odeiam os homossexuais? Não, nós não odiamos, você está enganado, nós amamos. Não, você fica com essa conversa assim, não, respeitar não é concordar, nós respeitamos todas as pessoas, mas não concordamos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem não se deitará, entenda, com o homem como se mulher fosse, e assim vice-versa. Mulher não se deitará com mulher como se o homem fosse. É a Bíblia que diz, nós seguimos a palavra de Deus, entenda? Mas ninguém fala que nós somos adulterofóbicos, porque acabei de falar que o homem é marido de uma só, e a mulher é mulher de um só homem. E se o homem pensa numa outra mulher, é demônio, tem que expulsar. E se a mulher pensa, entenda bem, em outro homem, só pensar que eu estou, imagine ter, é o quê? Demônio, você tem que expulsar. Ninguém quer expulsar. Os sinais seguirão os que crerem, porque na Bíblia, em meu nome expulsaram demônios. Aí, mas quando fala, então, se o homem gostar de homem, é o quê, pastor? Demônio. Cuidado que você vai ser preso. Não, eu tenho liberdade para pregar o Evangelho. Se eu não tiver liberdade, eu estou pregando o Evangelho. Mas ninguém fala que a igreja é adulterofóbica, porque eu estou dizendo, se o homem pensa numa mulher que não é mulher dele, é o quê, pessoal? É demônio, tem que expulsar. Tem que expulsar. Não, pastor, é que o relacionamento está desgastado durante anos. Amigo, é demônio. Claro, não se sinta ofendido se você está chegando aqui no segundo, terceiro ou quarto casamento. Esqueça, Deus não leva em tempo o tempo da ignorância. Não vai fazer que nem faz essa dama. Imagine, eu sou o João, estou casado com a Maria, é o meu 6º casamento. Eu me converti, você é o pastor, a pastora. Eu cheguei, pastor, e agora? O que eu faço? Aí você diz, não, tem que voltar para a primeira mulher. O que eu vou fazer? Vou fazer a escadinha, volto para a quarta, volto para a terceira, volto para a segunda, até chegar na primeira. Não, Deus não leva em conta o tempo, acabou, é daqui para frente, entendeu? Só estou falando isso para ninguém se sentir humilhado ou constrangido. Não, você é menor. Quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, por favor, tá? Só estou falando isso, procure o pastor para você explicar e ter mais informações. Mas vamos ficar aqui, que é muito importante com a palavra de Deus. Amigo, acorda para hoje.
Nós estamos com a missão de pregar o Evangelho. Moisés não foi para o Egito com a cara e coragem. O Josué não substituiu Moisés com a cara e a coragem. Os filhos de Israel deveriam de saber que ali estava o sucessor. Como é? Deus engrandeceu. Então a mesma coisa somos nós. Nós temos que fazer o que Jesus fazia no nome dele e mostrar ao mundo que Deus é real na nossa vida. Amém?